dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz, amadas irmãs, amados irmãos. Bem-vindos e bem-vindas. Glória a Deus. Glória a Deus por esse tempo, por esse momento. Já pedindo a presença dos anjos do Senhor para acampar nesse momento aqui, ao nosso redor, na nossa mente, para acampar no lugar onde você está aí, na sua casa, neste lugar onde o Senhor estabeleceu para que tantas coisas pudessem acontecer. Então eu gostaria que você compartilhasse o devocional de hoje com mais mulheres. Aqui tem um aviãozinho, envia para mais mulheres. Falou, Andréia já está ao vivo para o nosso devocional, Mulheres Obedientes. Hoje um tema muito forte, porém muito necessário para esse tempo. Hoje nós vamos falar sobre sexo impuro, à luz da palavra do Senhor. Então convide mais pessoas. Manda esse aviãozinho, essa setinha aí para mais pessoas, para que elas possam vir e ter conhecimento, né? Porque a palavra do Senhor nos fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então seja muito bem-vinda aqui no nosso devocional Mulheres Obedientes, com o tema hoje, sexo impuro. Glória a Deus, vamos orar. Vamos orar, tem muito a falar sobre esse tema, então vamos orar para dar tempo. Vamos pedir para que o Senhor nos proteja, nos guarde. Vamos agradecê-lo porque hoje nós encerramos mais uma semana de devocional. Hoje também é o dia do nosso jejum lá no nosso grupo, então nós vamos também abrir o nosso jejum aqui. Depois você vai lá, se você não tá no nosso grupo, me chama no direct que eu te coloco lá, tá? Te passo o link para você jejuar conosco. Nosso jejum é toda sexta-feira, o nosso jejum juntas, tá bom? Então vamos orar, fecha seus olhos aí. Pai, em nome de Jesus, eu oro já agradecendo pelas bênçãos que o Senhor vai derramar, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre esse devocional, sobre as mulheres que o Senhor traz para esse devocional. Senhor, obrigada pelo teu zelo, pelo teu cuidado, e eu te peço, envia teus anjos, Pai, dê ordens específicas aos seus anjos a respeito da vida de cada um de nós. Cada uma dessas mulheres nos proteja, nos guarde, que esses anjos que o Senhor enviar para nós no dia de hoje, eles estejam com as espadas desembainhadas para lutar, guerrear e vencer ao nosso favor. Pai, eu te peço também proteção para casa, para a família, para a mente de cada uma delas e para a minha também. Onde tiver uma gota de sangue nossa, Senhor, que o Senhor possa alcançar e proteger enquanto eu estou aqui ministrando a tua palavra, falando do teu amor, da tua misericórdia, que o Senhor alcance, Pai. Alcance os meus, protege os meus, assim como o Senhor protege, alcance também cada um da família, das minhas irmãs e dos meus irmãos aqui presentes. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, neste lugar, manieta e lança fora todo espírito maligno que tenta nos roubar a presença de Deus e tenta nos roubar, tenta nos distrair daquilo que o Espírito Santo quer tratar conosco. Pai, que o tema de hoje traga clareza na mente, no coração e na vida de cada mulher que esteja aqui presente. Eu te louvo e te agradeço e declaro que em nome de Jesus você viverá um tempo novo a partir da live de hoje. Você terá entendimento a partir da live de hoje. Que escamas cairão dos teus olhos em nome de Jesus. Que tampões sairão dos teus ouvidos para que você possa ouvir a verdade de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Agora, no mundo espiritual, todo espírito maligno
que tenta lançar contra nós, contra a nossa vida, seta e dardos inflamados, sejam amarrados e lançados para sempre no abismo do esquecimento. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, amadas. Bom dia, bom dia, bom dia. Envia essa live, vamos chamar mais pessoas para estarem aqui conosco. O tema é um tema bem profundo, tá? Por isso, às vezes, o Instagram não entrega do jeito que precisa entregar, então eu conto com você para encaminhar essa live. Meninas que estão nos meus grupos, por favor, coloquem o link lá e falam, nós já estamos esperando vocês. Vamos juntas. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, não quero perder tempo. 1 Tessalonicenses, abra sua palavra aí, por favor. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 3 ao 5. 1 Tessalonicenses 4, 3, 5. O tema hoje é sexo impuro, nesses 40 dias que nós estamos vivendo de cura e libertação. Amém? 1 Tessalonicenses diz assim, capítulo 4, versículo 3 ao 5. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Meu Deus. Amadas, eu preciso que vocês fiquem atentas ao que eu vou dizer. Talvez hoje seja um dos dias mais fortes desses 40 dias que nós estamos caminhando juntas, tá? Mas eu quero que você pegue o seu caderno, pega a sua caneta, anote tudo que eu vou dizer. Dentro da minha mentoria online, tem uma aula específica com a minha pastora, a pastora Adriana, que fala sobre laços de alma. Depois, quem tá lá na mentoria vai ter a oportunidade de acessar esta aula, esse conhecimento riquíssimo e que é pouco falado, infelizmente, né? Precisa se falar mais, porque as pessoas pensam assim: eu vou só me deitar com outra pessoa, eu vou só ter um momento, uma experiência com outra pessoa e tá tudo bem. Eu falei para vocês há algum tempo atrás que no mundo espiritual não existe neutralidade, que tudo são sementes lançadas e que essas sementes que são lançadas, elas vão dar frutos. Quais frutos, Andréia? Frutos de bênção? Frutos de maldição? Frutos de obediência? Frutos de desobediência. Então, nada que eu e você façamos será em vão. E assim também é na nossa área sexual. Para você que gosta de anotar, anota o conceito do que é sexo impuro. Eu vou falar para você, como tenho falado todos esses dias, à luz da palavra de Deus. É aqui que eu tô respaldada. Então, se esse devocional hoje falar com você, você vai, a partir de hoje, começar a pedir ao Espírito Santo para trazer luz acerca daquilo que o Senhor falar com você hoje, porque eu tenho certeza que Ele vai falar. Amém? Então, sexo impuro, o que é? É toda forma de prática sexual que acontece fora da aliança do casamento entre o homem e uma mulher. Tudo aquilo, toda prática sexual que acontece fora da aliança de casamento é sexo impuro. Andréia, mas o sexo não foi criado por Deus? Sim, criado, planejado
para ser uma expressão de amor, para ser uma expressão de aliança, para ser uma expressão de intimidade, mas isso dentro do casamento. O casamento é uma instituição deixada por Deus, falada, instituída por Deus, mas que vem sendo destruído, contaminado. Nossa, gente, isso é tão forte. Senhor, me dá graça. Destruído, contaminado pelo nosso inimigo, usando principalmente o ato sexual. Quando o sexo ele é feito, ele é praticado fora dessa aliança, presta atenção, se torna uma porta aberta para contaminação emocional, espiritual e até física. Por que até física? Porque nós somos corpo, alma e espírito. E eu venho te dizendo que não tem como o seu corpo viver algo e a sua alma não sentir. E o contrário também é verdadeiro. Então, essa contaminação, ela vai atingir as 3 esferas. Forte ou não? O ato sexual é uma troca profunda. Não é simplesmente um momento, como o mundo vem falando. Não é simplesmente algo que é só agora, depois passou, eu nem lembro. Sabe, a época que a gente mais vê isso agora no carnaval. Se eu não me engano é a semana que vem, né? Se alguém confirma aí pra mim. A gente vê... Meu Deus, eu lembro quando eu tava com a minha mãe no hospital, foi na época de carnaval, e você via naquelas grandes cidades que fazem, né, esse carnaval, as micaretas, aquelas coisas, você via, a câmera da TV mostrava ali as pessoas em atos mesmo sexuais, distorcidos, longe da presença do Senhor. Ei, isso contamina a sua vida. Isso deixa marcas no seu corpo, isso deixa marcas na sua alma. Você sabe por quê? Porque não é apenas um prazer, é um pacto. Anote isso aí. O ato sexual não é apenas um prazer, ele é um pacto. Você faz um pacto com aquela pessoa que você se relaciona sexualmente. E isso é uma linguagem espiritual, lembra? Não existe neutralidade no mundo espiritual. Gente, isso é muito, muito sério. Cada relação fora da vontade de Deus vai gerando um vínculo invisível. Você não vê, mas o seu corpo sente. Você não vê, mas o seu espírito sente. Você não vê, mas a sua alma, ela fica grudada com a alma da outra pessoa. Meu Deus, Andréia, é isso. É muito forte isso, você precisa entender. Que muitas vezes as pessoas, o que elas estão? Elas estão em busca de um prazer momentâneo. Eu quero satisfazer agora o prazer, a vontade, o desejo da minha carne. Só que elas não pensam, ou às vezes elas nem sabem também. Por isso que isso precisa ser falado, por isso que lá no meu curso tem uma aula com a pastora Adriana sobre isso, onde ela fala sobre laços de alma, sobre a ligação que vem, né, diante do sexo. Às vezes de uma forma assim, a pessoa não, é só um momento. Não! É um pacto que você tem com outra pessoa, que abre uma trilha de destruição na sua vida. E quer mais? Segura essa. Ela não respalda só hoje na sua vida, ela vai também ecoar nas futuras gerações. Ei, relação sexual é sério.
deu. Foi criado por Deus, mas para ser usufruído dentro de uma aliança, dentro de um contexto de casamento. Fora é destruição. Fora é despedaçar a sua alma, é ficar deixando os seus pedaços em cada pessoa que você se relaciona. Por exemplo, deixa eu pegar uma folha aqui. Ai, gente, eu queria achar uma folha aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Você vai fazendo isso aqui, ó. Fica com um hoje, fica com o outro amanhã, fica com o outro depois. Ó, com a sua alma. Você vai fragmentando a sua alma. Porque cada vez que você se deita com alguém, presta atenção. Toda vez que você contamina o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, se deitando com alguém, você vai deixando pedaços seus nessa pessoa. E pedaços dessa pessoa ficam em você. Forte ou não, é uma troca. Todas as vezes que você se deita com uma pessoa, você também se deita com tudo que essa pessoa carrega. Tudo que essa pessoa traz. Traumas, demônios, feridas, maldições. Se essa pessoa se deitou com 20 pessoas antes de se deitar com você, vai trazendo. Pensa isso dentro da pessoa. Além de doenças, contaminações, que eu não vou nem entrar nesse mérito. E você se torna uma só carne com ela. Isso é bíblico. Anota aí para você ler Gênesis 2:4. Você deixará pai e mãe e se tornará uma só carne. Uma só carne. Uma só carne. Você e essa pessoa se tornam um. E você se torna um não somente com ela, mas com tudo que ela carrega. Você sabia disso? Tudo que tá naquela pessoa que você está tendo relação sexual, pode ser transferido para você. Você sabia disso? Pode ser transferido para quem se une a ela. Uma só carne. O mundo banaliza. Isso é bobeira. Isso aí é coisa de pessoa religiosa. Ai, tem dó, que cafona, que brega. Não é isso que o mundo fala? O que tem? Lavou tá novo. Não é assim, gente, que o mundo fala? Mas no céu, o sexo é sagrado. E cada parceiro fora da aliança, sua alma vai, como eu acabei de falar aqui, ó. Vai fragmentando, vai despedaçando. Você vai perdendo a sua identidade. O seu coração vai se machucando. Você vai perdendo a sua essência. E como isso surge? Senhor da graça. Como isso surge? Como o sexo impuro surge? Nós podemos buscar raízes profundas. E muitas vezes começa antes mesmo desta pessoa ter de fato uma relação sexual ativa. Anota aí algumas portas. Maldições geracionais. Andréia, o que é isso? Foi o nosso dia número 1 desses 40 dias. Lembra? Tá lá no meu canal do YouTube. Assista.
Como que pode surgir esse sexo impuro aí na vida das pessoas, nas nossas vidas? Históricos familiares de promiscuidade, de traições, de abusos, de vícios sexuais é uma porta. Outra porta, abusos que essa pessoa, esse homem ou essa mulher pode ter sofrido lá na infância, na adolescência. Por quê? Porque isso fere a alma e distorce o prazer e abre a brecha. E não é uma brecha qualquer, não. É uma brecha espiritual profunda. Outro, influência digital. Vou falar disso porque é o que mais tem hoje, não é? Vocês estão caladinhas? O que foi? Influência digital. Seguir perfis sensuais, consumir conteúdos eróticos, participar de grupos, sabe aqueles grupos aí que ficam mandando mensagem e fotos pornográficas o dia inteiro? Essas imagens, elas são sugestivas, elas sugerem para que você faça algo, para que você busque prazer em algo que não está dentro daquilo que o Senhor propôs para a sua e para a minha vida. Carência emocional é outra porta. A pessoa, na tentativa de preencher um vazio de alma, um vazio que ela carrega há anos e ainda não está resolvido, na tentativa de preencher esses vazios afetivos, ela está sempre buscando prazer momentâneo. E a alma está sempre ficando fragmentada em pedaços. Um pedacinho seu ali, um pedacinho seu dali. É forte ou não é? É um pecado sexual. E vou além. É uma das mais graves. Anote isso aí. Portas espirituais para demônios e destruição. É muito grave. Você sabe por quê? Porque a Bíblia, ela fala para nós que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, quando a gente peca contra o nosso corpo, nós estamos pecando contra quem? Contra o Espírito Santo. Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo. E toda vez que eu peco contra o meu corpo, eu peco contra o Espírito Santo que habita em mim. O diabo tem feito da sexualidade um campo de guerra espiritual. Vocês vão ver. Presta atenção no que eu tô falando. Nesse carnaval. É a semana que vem, gente, carnaval. É a hora que eu fico perdida. Assistam só para vocês verem o que eu vou falar aqui, o que eu estou falando aqui. Carnaval, a festa da carne. Aí os homens, as mulheres ficam lá assistindo. E lembra que eu falei para vocês que nós temos portais espirituais no nosso corpo? Olhos, ouvidos, boca, são os sentidos. Os homens estão lá vendo, as mulheres também. Aí vê aquelas mulheres lá praticamente nuas, porque elas estão vindo praticamente nuas. Cada ano vai ficando pior, é ou não é? E aquilo ali desperta desejo. Aquilo ali desperta como comparação. Aquilo ali gera no corpo
na mente desejos, sugestões que vai levar, se essa pessoa não tiver muito zelo, muito cuidado, vai levar essa pessoa a pecar. Então o que você precisa fazer? Eu preciso fazer, né? Eu me incluo também. Vigiar os seus ouvidos, vigiar os seus pensamentos, vigiar os seus olhinhos, para onde você está vendo, o que você está assistindo. Vigiar os seus desejos, sabe por quê? Para não cair nas armadilhas do inferno. Porque ele apresenta. O prato é lindo, é maravilhoso, é sugestivo, mas só vai comer, só vai se deliciar com o banquete do inferno quem está longe da presença. Porque o Espírito Santo, eu não sei você aí, mas ele me incomoda, ele fala, não, isso não. Ele me corrige. Olha o que diz Provérbios, capítulo 7, 21 ao 23. Com os seus muitos encantos te desviou, com suas palavras suaves te seduziu, ao ponto de a seguires como boi que vai ao matadouro, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está armando contra a sua vida. É isso que Satanás faz. E isso traz prejuízo na nossa alma, no nosso corpo e no nosso espírito. Olha as consequências primeiro, para o nosso corpo, anota aí. Uma pessoa que fica aqui, hoje com um, amanhã com o outro, né? Ela está propensa a trazer doenças sexualmente transmissíveis. E vou além, inclusive doenças espirituais que se manifestam no físico. Que isso, André? Existe isso? Existe. Depois você procura aí no meu canal do YouTube, enfermidades espirituais. Você vai entender. Entram no nosso corpo doenças espirituais que se manifestam no nosso físico. Vai no médico, tá tudo bem. Toma remédio, não sara. Mas tá continuando sentindo aquele mal-estar, aquelas... Gente, ai Jesus, isso é tão forte, mas tão forte, que se a pessoa não tiver em vigilância, isso traz para dentro dela, nós vamos ver agora há pouco, vários espíritos, mas inclusive espírito de morte. Isso traz para o corpo dela desajustes no seu ciclo menstrual para as mulheres, abortos espontâneos. Isso tudo é consequência. Infertilidade, quando existe promiscuidade ou maldição sexual. A mulher fica infértil, improdutiva, ela não gera. Eu quero engravidar e eu não consigo engravidar. Pesquisa. Dentro da mentoria, vai chegar um momento lá que eu vou fazer um mapeamento com vocês. E vai estar lá esse mapeamento sobre esse tema em específico. Na alma, como eu disse agora há pouco, vínculos de alma com os seus ex-parceiros. Existem mulheres que chegam até mim, que já chegam aqui nesse escritório onde eu estou. André, eu sonho muito com meu ex-namorado. Eu tenho muitos pensamentos recorrentes com o fulano, que é meu ex, eu tô casado, eu tô namorando, mas ele não sai da minha mente. Já aconteceu isso aí? Não precisa responder. Responde pra você. Sentimentos de saudade, comparação do relacionamento, do casamento atual com outros relacionamentos, sonhos com a pessoa, sonhos sexuais.
sensações que recorrentes. Gente, existem espíritos sexuais que entram na vida das pessoas, nas nossas vidas, se nós não estivermos atenta a essas questões, através dessas portas. Minha irmã, você tá casada? Tô casada, debaixo da aliança do casamento. Mas você tá falando pra mim que você tem sonhos, pensamentos com ex, é isso? Não é isso. Tem que fazer quebra de laços de alma. Mas a pessoa precisa estar com a vida no altar. Não vou falar muito sobre isso, que a pastora Adriana fala lá na minha aula. Lá na aula que ela deu na minha mentoria. Muito claro. No espírito, você perde a sua sensibilidade espiritual. Por quê? Porque você peca contra o templo do Espírito Santo, não é isso? Você traz para sua vida uma opressão espiritual, ataques noturnos, pesadelos, apatia. Você já teve ou está tendo alguma dessas coisas que eu disse? Não precisa responder aí, eu quero que você responda para você. Só para você ver que não é simplesmente um momento, é algo além disso, é algo que vai para as futuras gerações, é algo que vai te... Cadê os papéis? Te despedaçando. Andréia, e agora? Eu entendi, e agora? Você tem que renunciar a esse pecado. Você tem que verbalizar com autoridade que você não aceita mais esses vínculos criados por essas práticas sexuais impuras, fora da aliança do casamento. Nós somos chamados a viver em santidade. As casadas, as que estão debaixo da aliança com o seu parceiro, com o seu marido. As solteiras a esperar no Senhor. Gente, é doideira, porque o mundo, ele fala outras coisas. Ele nos leva para outros caminhos. Mas eu tô te falando, eu tô te mostrando aqui que o que Deus quer para nós é o contrário do mundo. Olha o que diz 1 João 1,9. Anota aí para você ler. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Além do perdão, ainda tem a purificação. Então eu preciso reconhecer diante de Deus cada prática sexual fora da aliança do casamento. Eu preciso. Meu Deus, Andréia. Você precisa se passar pelo esse processo de purificação, se for preciso. Eu passei. Quando eu fui casar, eu fiz quebra de laços de alma. Eu pedi perdão pro Senhor. E você precisa se proteger. André, como eu me protejo? Evitando tudo que contamina os portais espirituais que nós temos no nosso corpo. Músicas, filmes, conteúdos de redes sociais que vão te levar a pecar. Isso é só pra homem não, tá, gente? Tem muita mulher que cai nessa. Conversas que estimulam o seu desejo. Olha o que o Salmo 101:3 diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Olha Mateus 15:18. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Depois vocês leem. Tá fazendo sentido? E eu quero te convidar nessa sexta-feira, dia do nosso jejum,
juntas lá no nosso grupo. Nessa sexta-feira em que o Senhor trouxe esse tema tão forte, mas tão necessário. Tem um preço para falar sobre isso, vocês não têm noção. Mas assim como um dia eu fui liberta, assim como um dia essa verdade chegou aos meus ouvidos, eu quero que chegue até você e você possa fazer um concerto com o Senhor, para que você fique livre dessas enfermidades, dessas tristezas profundas, dessas angústias. André, do nada vem uma angústia. Procura que você vai achar. Eu quero te convidar hoje a orar, a fazer essa confissão, a fazer essa renúncia. E após essa oração, na autoridade do nome de Jesus, expulsar todos os espíritos malignos que entraram na sua vida através de relações sexuais impuras, através de relações sexuais que não estavam dentro da aliança que o Senhor propõe para mim e para você. Você quer? Você quer? E nós vamos fazer isso agora em nome de Jesus, com muita fé, sabendo que, como nós lemos agora há pouco, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar. Vamos lá? Abra sua boca e fale comigo. Senhor, venho diante de Ti me arrepender de toda prática sexual impura. Renuncio às alianças feitas fora da Tua vontade, aos pactos conscientes ou inconscientes através do sexo, aos pensamentos e desejos impuros, às imagens e vídeos que me contaminaram. Eu me desligo em nome de Jesus de toda a alma com que tive contato fora da aliança de casamento. Que toda semente do inferno seja arrancada do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Senhor, me lava com teu sangue. Restaura a minha identidade de filha amada. Eu escolho viver em santidade. Eu escolho esperar em Ti. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Agora com autoridade, não precisa ter medo. Jesus deixou essa autoridade para mim e para você, para nós exercermos ela com força, no nome dele. Não é no meu nome, não é no seu nome, não é no nome de ninguém, é no nome de Jesus, porque foi ele que foi para a cruz, por amor a mim e a você. Então, com essa autoridade, declare aí, fale aí, expulse aí, espírito de adultério, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de luxúria, saiam agora, em nome de Jesus. Espírito de impureza sexual, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de masturbação, agora, em nome de Jesus, saiam. Espírito de pornografia, em nome de Jesus, saiam agora. Espíritos incubos e sucubos, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de lesbianismo, agora, em nome de Jesus, saiam. Espírito de homossexualismo, sai agora, em nome de Jesus. Espírito de prostituição, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de vício e dependência sexual, agora, em nome de Jesus, saiam. Espírito de exibicionismo, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito que entraram por relações sexuais impuras, saiam agora, em nome de Jesus. Espírito de fornicação, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de fantasias sexuais, agora, saiam, em nome de Jesus. Espírito de perversões sexuais, saiam agora, em nome de Jesus. Espírito de cegueira espiritual, em nome de Jesus, agora, saiam. Espírito de sodomia, em nome de Jesus, saiam agora.
Espírito de ninfomania e satiríase, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de morte, espírito de loucura, agora, em nome de Jesus, saiam, saiam, saiam. Amém? Amém? Eu disse 2 palavras que eu quero trazer o significado para vocês. Ninfomania é igual a compulsão sexual. Satiríase, vício em sexo, desejo excessivo, incontrolável, tá? Só para você entender o que nós acabamos de fazer, amém? Amadas, a pureza atrai o favor de Deus. A pureza cura as feridas antigas e abre o caminho para uma nova história. Então se purifique, peça perdão ao Senhor. Porque não é simplesmente um momento, é um pacto que ecoa nas nossas futuras gerações. Amém? Agora eu te pergunto, durante a nossa oração de libertação, você sentiu algum incômodo? Tosse, ânsia de vômito, arrotos, bocejos, dor de cabeça, dor nas costas, algo nesse sentido? Alguém sentiu alguma coisa nesse sentido? Falem aí pra mim, por favor, que a gente precisa orar. Arrepios. Que mais, gente? Teve mais alguém? Arrepios. Alguém mais? Bocejos, arrotos, às vezes dor na barriga, dor de cabeça. Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesse momento que todo espírito demoníaco que entrou através de contaminação sexual, saiam agora em nome de Jesus. Que todo arrepio, que toda dor de cabeça, que todo bocejo, toda tosse, toda manifestação de libertação, agora, em nome de Jesus, saiam dessa vida, saiam, seja liberta, seja curada, amada irmã, em nome de Jesus, seja liberta em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Fechamos essa semana. A semana que vem nós vamos começar, né, na mesma linha desses 40 dias, mas com outros temas. O primeiro é desordem. Eu vou trazer para você o que a desordem causa aí na sua vida e vou te explicar que a desordem é algo espiritual. Amém, amadas? Hoje, então, de jejum, vou colocar lá no nosso grupo, tá? Quem não assistiu vai ficar salvo aqui e depois vai ficar salvo lá no meu canal do YouTube, tá? Vão lá, assistam lá no YouTube, acione o sininho, deixe o seu comentário, marque uma irmã para ela também assistir, tá? Como foi para você essa semana de lives aqui, de devocional? Coloca aí, o que você aprendeu, né? O que o Senhor falou no seu coração. Eu volto na segunda-feira com vocês, em nome de Jesus. Orem por mim, orem pela minha vida, né? Porque nós precisamos sempre estar em vigilância, em oração. Amém? Beijo seu coração. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Que o Senhor te abençoe, te guarde, proteja. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, te dê paz, te dê alegria, te dê escape e livramento no dia de hoje. Deus te abençoe. Amo sua vida. Tchau, tchau.